dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia, tá? No módulo lá na página, deixa eu ver aqui, página 27. Não lembra que a gente estava falando sobre as regionalizações do Brasil? Sobre as regiões do Brasil divididas pelo IBGE? Vocês lembram? Pois é, tá? Hoje eu vou dar alguns detalhes, porque nós estamos finalizando o capítulo, né? Estamos encerrando o conteúdo do terceiro módulo, tá bom? Vocês sabiam que a divisão regional adotada pelo IBGE, ela respeita, né, ela precisa respeitar os limites das unidades federativas brasileiras, né? Ela precisa respeitar os limites das capitais brasileiras, tá? Então aqui, ó, nós temos esse texto que a prova lê aqui para vocês e vai dar uma explicaçãozinha, tá bom? Hoje, nos parece tão óbvio que o Brasil seja dividido em 5 regiões, que nem paramos para perguntar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não questionamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. A razão é simples. Os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao acaso. Eles têm características semelhantes, né? E as primeiras divisões regionais propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos físicos, ou seja, eram ligados à natureza, como clima, vegetação e relevo, né? Mas logo se começou a levar em conta também as características humanas, como atividades, né, econômicas e o modo de vida da população para definir quais estados fariam parte de cada região. Então, se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais útil? Estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é melhor, para pesquisa, coleta e organização de dados. Também, assim é possível comparar informações de uma região com as de outra e notar diferenças entre elas. Dessa forma, por exemplo, os governantes podem saber em qual região há mais crianças fora da escola e investir nela para resolver o problema, né? Então, gente, o IBGE, ele procurou dividir essas regiões dessa forma porque foi a melhor forma, né? Houve ajustes ao decorrer dos anos, mas foi a melhor forma que eles acharam para poder unir o útil e o agradável, né? Para poder estudar as regiões em conjunto, para caso vir precisar ter uma intervenção do governo nessas regiões, ficar mais fácil identificar qual região que está precisando, né? Do que estudá-las separadamente. Então, quando a gente estuda o conjunto, agora a gente consegue entender qual região é qual, né? Qual é a mais pobre, qual é a mais rica, qual tem mais habitantes em situação vulnerável social, né? E o governo consegue atuar de forma correta dentro dessa região, tá? Então, o IBGE, ele não escolheu as regiões de forma aleatória, né? Ele segue um segmento, tem um segmento de propósito para que seja mais fácil se estudar essas regiões, estudando ela em conjunto do que separadamente, né? Então aqui, ó, vocês sabem me dizer o que é regionalizar, né? Então, regionalizar, gente, é dividir o território em áreas ou regiões, né? Como o Brasil é dividido na região norte, sul, nordeste, centro-oeste e sudeste, né? Então, com características semelhantes, né? Para poder possibilitar o estudo e a comparação entre uma região e outra. Então, regionalizar é dividir o território em regiões. Tá bom? Então, aqui, a gente estudou um mapa lá na página 24, lembra? Que é a situação atual do Brasil, a divisão atual regional do Brasil, né? Onde é o norte, onde é o sul, onde é o nordeste, onde é o centro-oeste, onde é o sudeste. Mas ao longo dos anos, o IBGE, ele foi fazendo modificações, né? Lá em 1940, a divisão era uma diferente. Em 1950 também era. Em 60 também era. Então, houve uma evolução dessas regiões, né, no Brasil. Lá no material de apoio, vocês vão ter 3 mapinhas mostrando a década de 40, 50 e 60 de como era dividido as regiões do Brasil na época, tá?
Então, aqui é a atividade que vocês vão fazer agora. Aqui, ó, gente, vou mostrar para vocês aqui no material de apoio, tá vendo? Olha como era, o módulo tá virado. Mas dá para vocês verem aí no módulo de vocês. É até bom vocês ficarem olhando, destacar, para poder estudar para a prova, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o Brasil dividido em regiões da década de 40, tá vendo? O primeiro mapa aqui, ó, como ele era dividido. Aqui o verde é a região norte, o amarelo aqui o nordeste. Ó, em 1940, o Brasil fazia parte do oeste, do leste, né? Ele fazia parte do leste aqui, ó. Então, ó, o sul. Tá vendo? Rio de Janeiro era considerado sul. Olha como não é igual que nós temos as divisões atualmente, não é? Então, aqui, nós temos em 1950 as divisões do mapa. Ó, aqui a região norte, aí nós temos o nordeste, já cresceu o nordeste, tá vendo? Aqui a amarelinha. O centro-oeste também diminuiu, ó, teve alteração. O leste, vamos ver se o leste aumentou, ó, antes era só Bahia, né? Agora é Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo também, e outra aqui, acho que é na Alagoas, não dá dando para ver. Mas aqui, é em 1960, outra divisão do IBGE, tá vendo? O Brasil na década de 60. Ó, o norte aumentou, tá vendo? O nordeste aumentou também, ó. O leste também aumentou. E o sul também aumentou. Tá vendo como houve várias mudanças na regionalização do Brasil, ao dividir as regiões do Brasil? Pois é. Então, com o IBGE, ele foi vendo qual modo seria melhor para poder, né, estudar essas regiões do Brasil em conjunto. Então, o que nós temos hoje, a divisão das regiões no Brasil que nós temos hoje, até então, foi o que o IBGE decidiu que é uma forma legal, uma forma boa, uma forma eficiente de conseguir coletar dados e estudar os dados do Brasil. Tá, gente? Então, por hoje é só. Agora vocês vão fazer a atividade do módulo. Então, beijo em cada um. Tchau, tchau. E até mais.